Bom dia, você que está nos ouvindo aí, muito bom dia pela internet aí, nosso canal do YouTube, do Facebook. Então hoje não temos público aqui na igreja, mas tenho certeza que você vai receber uma palavra da parte de Deus. Você que trouxe sua Bíblia, eu vou pedir para que você esteja abrindo-a no Evangelho de Marcos, capítulo 2, alguns versos a seguir. Glória a Deus. Uma palavra que Deus vai falar conosco. Prepare-se para aquilo que Deus tem para essa manhã. Glória a Deus. Também estou aqui com meu celular ao vivo no Facebook. Você pode entrar, dar um ok, beleza? Então diz aqui a palavra de Deus em Marcos capítulo 2. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum. E soube-se que Jesus estava em casa. Vou repetir. E soube-se que Jesus estava em casa. E logo ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzido um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, vou repetir, e Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz assim blasfêmias? Quem pode perdoar os pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que assim arrazoava entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os seus pecados? Ou dizer-lhes: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, disse ao paralítico: e a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Amém. Até aí tá bom. Glória a Deus. Deus tem uma palavra nesse texto para nos ensinar. E eu quero compartilhar com vocês aqui. Glória a Deus. Você que está em casa, então, né, acessou os nossos canais agora da internet, o texto é Marcos 2, do 1 a 12. Então, quando eu vejo esse texto, eu vejo um homem que não podia sair de casa. Eu vejo um homem que estava impossibilitado de fazer as coisas. Eu vejo um homem que talvez sofria preconceito. Provavelmente ele era discriminado. Esse homem tinha problemas na alma, porque todo mundo olhava esse homem de cima para baixo. E diz a Bíblia que ele tinha 4 amigos. E quando eu li esse texto, eu perguntei: por que a família não trouxe esse homem? Por que o pai, a mãe, os irmãos que poderiam trazer esse homem para perto de Jesus não trouxeram? Foram os amigos que trouxeram. Provavelmente esse homem estava com problema na família, porque senão a família seria a primeira a trazer, talvez os irmãos, o pai, a mãe, o tio, sei lá, mas era 4 amigos. E o título dessa mensagem, para você que gosta de título, é: quanto vale uma amizade? Quanto vale uma amizade? Será que tem preço? Claro que não tem. Mas esse homem era um homem que estava fadado ao fracasso. Eu vejo esse homem de uma forma que talvez todos os dias à noite ele chorava. Quantas lágrimas esse homem não derramou no seu leito, na sua maca? Esse homem, ele não podia fazer o que os outros faziam, coisas simples, como por exemplo se alimentar, como por exemplo fazer alguma coisa, uma atividade. Esse homem estava realmente impossibilitado de fazer qualquer coisa. E quando nós olhamos para esse período que nós estamos vivendo, parece que nós estamos assim. Parece que nós estamos impossibilitados de sair de casa, impossibilitados de fazer aquilo que a gente fazia, impossibilitados de trabalhar, impossibilitados de muitas coisas. Mas eu quero dizer para você, ele tinha 4 amigos, e esses 4 amigos o apresentaram a Jesus. Eu quero dizer para você, que se você não consegue ir na igreja,
Mas tem amigos que levam a palavra de Deus para você, que são os pastores dessa igreja, são os pastores das outras igrejas. Eles vão levar a palavra para você, eles vão te carregar até a presença de Jesus, aleluia. E é isso que eu vejo nesse texto. Ele não podia chegar a Jesus, ele não podia sair de casa, mas ele tinha amigos que levaram ele até Jesus. Só que quando ele chega até Jesus, ainda existem outras dificuldades que a gente vai ver no texto. Talvez esse homem chorou e disse para os seus amigos: sabe, eu ouvi falar desse Jesus, está todo mundo falando de Jesus, está todo mundo dizendo que esse homem, ele faz milagres. Aí os amigos dizem: não, pois é, sabe, esse homem, ele entrou aqui em Cafarnaum, onde ele passa, os cegos veem, aonde eles passam, os surdos ouvem, aonde eles passam, todo mundo é curado, os demônios saem. E deixa eu falar mais, meu amigão, onde eles passam, até os paralíticos estão se levantando, os leprosos são curados, e eu creio que há uma esperança para você. E eu quero ser profeta na tua vida. Há uma esperança para você, há uma esperança para a tua vida. Quando Jesus, ele entra na tua casa, ou se você vai até Jesus, há uma esperança para você, aleluia. E assim foi a vida desse homem. A Bíblia não relata se ele era paralítico de nascença, ou se aconteceu depois de algum acidente, alguma coisa, mas independente disso, ele estava vivendo um momento difícil. O nosso país, aparentemente aos olhos humanos, está vivendo um momento difícil. As pessoas, os empresários estão preocupados, os empregados estão preocupados, os comerciantes, os varejistas, os atacadistas, todo mundo está preocupado, porque não consegue sair de casa. E todo mundo talvez esteja com uma situação parecida com aquele de paralítico. Aquele paralítico achou que era o fim dele, que ele ia morrer assim. Mas não, ele tinha amigos, ele tinha gente que levava a palavra, ele tinha gente que diz: não, deixa comigo. Parece que eu estou vendo a cena, pastor Adriano. Pastor Adriano está aqui me acompanhando, meu parceiro, meu amigo de todas as horas aí, né? Ele diz assim: deixa eu pegar no lado, eu pego no outro, e 4 pegaram aquela maca. E ele disse: mas onde é que vocês vão me levar? Não, nós vamos te levar até Jesus. Mas olha, é longe. Disse: não tem problema, nós andamos longe. Mas tem sol, o sol está escaldante. Não tem problema, nós estamos aqui. Mas lá vai ter muita gente. Eu disse: não tem problema, nós vamos te levar. Nós estamos dispostos a levar a palavra, Jesus, a palavra de Deus a você. E queremos que Jesus toque em você e você vai ser curado. E aconteceu isso. E esse homem saiu da sua casa. Então eu quero ensinar algumas lições aqui que nós aprendemos com esse texto. Primeira lição que eu aprendo aqui, que nós aprendemos, é que por pior que pareça o problema, quando decidimos ir até Jesus, esse problema vai ter que desaparecer. Vou repetir: por pior que seja o problema, quando nós decidimos ir até Jesus, esse problema tem que desaparecer. O paralítico não tinha como se virar sozinho. Talvez eu e você estamos na nossa casa e nós não temos como nos virarmos sozinhos. Nós precisamos, às vezes, trabalhar, nós precisamos fazer, não podemos agora. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus vai levantar gente para te ajudar, para me ajudar, enfim, da onde quer que for, Deus vai levantar. O paralítico tinha que lidar com o desprezo, a humilhação e preconceito. Como eu falei antes, todo mundo olhava esse paralítico de cima para baixo. E agora, o que vai ser da tua vida? E agora, você pode estar perguntando: o que vai ser do meu comércio? O que vai ser da minha indústria? O que vai ser do meu emprego? Parece que o mundo está te olhando de cima para baixo e você se sente inferior, você parece que não tem mais expectativa. Eu quero dizer, o mundo pode olhar de cima para baixo, mas Jesus te olha. Quando Jesus te olha, Ele te olha diferente. Ele enxerga em você o que o mundo não vê. E todo desprezo, toda humilhação, todo preconceito cai por terra, porque Jesus não nos olha dessa maneira. Jesus nos olha diferente. O paralítico estava condenado todos os dias por uma falsa religiosidade e não pelo Evangelho. E deixa eu falar algo: nós somos cristãos e é o momento da gente se unir. Nós, como cristãos, nós não podemos ter uma placa religiosa, nós não podemos ter uma religião, nós precisamos de Jesus, do Evangelho de Jesus. Então, eu estava escrevendo e anotei aqui algumas coisas. Olha só a diferença entre o Evangelho e a religião. A religião separa, o Evangelho une. A religião julga, o
o Evangelho ama. A religião classifica o nível das pessoas. O Evangelho sempre eleva o nível das pessoas. A religião mascara as pessoas, o Evangelho mostra Cristo em nós. Aleluia. A religião condena, o Evangelho liberta. A religião é cheia de pensamentos e conceitos que às vezes assustam. O Evangelho é boas novas. A religião é complicada, o Evangelho é simples. A religião mata e o Evangelho vivifica. A religião exclui, o Evangelho inclui. A religião afasta, o Evangelho aproxima. A religião cega, o Evangelho abre o entendimento, abre os olhos e traz luz e entendimento, melhor dizendo. A religião é indiferente, o Evangelho é amor. A religião é uma denominação, o Evangelho é Jesus, glória a Deus. Então, quando a gente está em Jesus, a gente está acima de toda e qualquer placa religiosa, porque é momento de nós como cristãos, e não dependendo da nossa denominação, da nossa religião, a gente tem que, sim, estar em Cristo, porque é Ele a solução. A última palavra sempre é de Jesus. A última palavra na minha e na sua vida vai ser de Jesus. O governo pode dizer uma coisa, eles sabem o que estão dizendo, mas a última palavra é de Jesus. O vidente, o macumbeiro, sei lá quem quer, pode dizer alguma coisa, mas a última palavra é de Jesus. Sempre a última palavra é de Jesus na minha e na sua vida, independente das notícias que eu e você venhamos a ouvir, mas a última palavra, a sentença na minha e na sua vida, quem dá é Jesus, aleluia. O paralítico tinha muitos motivos para estar amargurado e não querer sair de casa. Olhando pela lógica, ele poderia pensar: por que fazer papel de bobo? Eu vou lá, que vergonha que eu vou passar, andando no meio da rua aí, 4 pessoas me levando para lá e para cá, e se ele não me curar? Eu vou sair de lá sendo mais bobo do que as pessoas acham que eu sou. Vai chegar lá, eu sei que vai ter gente importante, vai ter gente melhor que eu, vai ter os fariseus, vai estar os escribas, vai estar os doutores da lei, e eles vão dizer: esse é pecador, esse aí está assim porque os pais pecaram, ele pecaram. O conceito de doença da época dos judeus era que aquele que estava acamado, que aquele que estava com uma lepra, ou paralítico, ou cego, ou surdo, ou mudo, era porque ele tinha pecado, ou os pais deles tinham pecado. Na cabeça deles era um pecado, na família era um pecado. Então eles olhavam sempre com preconceito, com discriminação, e isso estava no coração daquele homem. Mas ele tinha amigos, e aqueles amigos devem ter dito: não, vamos lá, hoje vai ser o teu dia, Jesus vai te curar, Deus vai tocar a tua vida, vai mudar a tua história. E eles resolveram. Eles talvez foram mais teimosos do que aquele paralítico. A segunda lição que eu aprendo, que mesmo estando perto de Jesus, ou tentando chegar perto de Jesus, vão existir obstáculos para nos fazer desistir. Imagine só, depois de uma caminhada, a Bíblia não relata quantos quilômetros, quantos metros esses homens andaram carregando aquele paralítico, se era morro acima, se era morro abaixo, se era terreno plano. A gente sabe que era em Cafarnaum, e não sei se eles eram de Cafarnaum também, pode ser que, eu imagino que sim, mas independente da distância, aqueles homens chegaram até lá. E quando chega lá, o que acontece? A casa estava cheia, Jesus estava ocupado, a porta estava, não dava para passar pela porta, a janela tinha gente, a multidão estava lá, diz a Bíblia que havia uma multidão, e Jesus estava em Cafarnaum, na casa de Pedro, onde era o seu quartel-general, onde ele ficava, onde ele ficou boa parte do tempo. Então ele chega lá e não tinha. Então eu quero dizer para você, mesmo tendo Jesus, mesmo querendo chegar, às vezes os obstáculos vão aparecer na nossa vida. Mas sabe para que é isso? Não é para eu e você desistirmos, é para eu e você passarmos por esses obstáculos. Porque ele dependia dos amigos, ele não dependia dele, ele chegou perto de Jesus, mas mesmo assim os amigos tinham que levá-lo e apresentá-lo a Jesus. Deixa eu falar algo para vocês: Deus sempre vai colocar amigos do teu lado, pessoas para te ajudar.
Deus sempre tem na hora mais difícil, na hora que você mais precisa. Você pode ter certeza, mesmo que a tua família não te apoie, mesmo que ninguém te dê valor, Deus vai colocar amigos para te ajudar no momento que você mais precisa. Aleluia. E mesmo quando estamos batendo a porta do milagre, sempre haverá obstáculos que querem nos fazer parar. O milagre está muito perto, a gente vê que a fé aumentou, a gente está lá, parece que agora vai dar, eu estou bem espiritualmente, Deus falou comigo, o profeta falou, a palavra falou, a Bíblia falou comigo, tudo confirmou, mas quando é para mim receber um milagre, parece que tem um probleminha que vai anular todas as palavras. É bem assim. Você já percebeu? Parece que uma noticiazinha para tirar você do foco. Esse homem também, quando ele chegou lá, a porta estava trancada, a janela não dá para passar. Talvez você veja a nossa igreja aqui, eu estou olhando lá no fundo, porta trancada. E agora, o que eu faço? Será que eu desisto? Não. Se a porta estiver trancada, se a janela estiver obstruída, diz que a solução vem de cima. Aleluia. A solução sempre vem de cima. Eles olharam para o telhado. Eu quero dizer, eles abriram uma porta, uma abertura onde não tinha abertura, uma porta onde não tinha porta. E é isso que nosso Jesus faz. A solução sempre vem de cima. De uma forma ou de outra, a solução vem do céu para nossas vidas. Ele vai fazer a parte dele, vai dar sabedoria aos seres humanos para inventar uma cura, para inventar isso, no nosso caso do coronavírus. E Deus já está movendo. Nós já temos ouvido boas notícias. E eu tenho certeza que dentro de poucos dias você vai ver o que vai acontecer. A solução vem de cima, aleluia. Glória a Deus. E, bom, quando você olha a porta fechada, eu cheguei aqui, parece que eu vim à toa. Não foi. É para elevar um pouquinho mais a tua fé. E às vezes, o que parece absurdo e sem lógica é o que dá resultado. Ninguém se sensibilizou com aquele paralítico, todo mundo só queria saber de si. Muita gente dizendo, eu quero Jesus, eu quero ouvir Jesus, eu quero ficar perto. Ninguém foi educado e disse, dá licença que esse moço está aí, ele veio, vamos aproximar. Não, ninguém. É diferente nos dias de hoje. Quando você olha a sociedade, dizem que tem uma crise, todo mundo vai o quê? Abastecer o seu carro, o meu carro, abastecer a minha casa. E parece que o ser humano, infelizmente, não digo que são todas, mas uma boa parte, não se preocupa mais com o próximo. E assim também, aquele homem estava doente. Eles poderiam dizer assim, vamos abrir, vamos dar prioridade. Ele é paralítico, ele é deficiente. E hoje nos caixas eletrônicos, nas lojas, tem prioridade para gestantes, para os deficientes. Mas naquela época eles queriam saber deles. Os próprios doutores da lei estavam lá pertinho de Jesus. Não sei se eles tinham chegado primeiro, ou Jesus por conveniência deixou ele estar perto lá. Mas ninguém queria deixar aquele paralítico passar. E às vezes, nós temos que ter uma estratégia diferente para mudar as coisas. E nós como Igreja Calvário, nós não podemos, você não pode vir aqui, mas nós podemos chegar até você com a palavra de Deus, com algo que te sustenta, com algo que pode mudar a tua vida. E todo mundo olhou para aquele homem como um paralítico, sabe? Quando olharam para aquele homem, viram alguém sem condições de fazer nada. Mas quando Jesus olhou para ele não olhou um paralítico, ele olhou a fé, ele viu algo diferente, ele viu que aquele homem precisava de arrependimento, ele viu que aquele homem era um homem que precisava ser curado, primeiro por dentro, para depois ser curado fisicamente, aleluia. E é por isso que eu conversava ainda há pouco com o pastor Adriano, talvez o versículo que a gente mais ouve nas redes sociais, é aquele versículo de 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se buscar a minha face, se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Primeiro ele diz, perdoarei os seus pecados, para depois sarar a terra. E só pode perdoar pecado se a gente se arrepender. Então, Deus permite algumas coisas, para quê? Para que haja um arrependimento da nossa nação, da nossa cidade, do nosso país, porque somente com o arrependimento é que há perdão.
O perdão não vem sem o arrependimento. O perdão precisa do arrependimento. Então, a primeira coisa que Deus faz antes de te curar, antes de te dar a bênção, é que eu e você nos arrependemos, que eu e você buscamos a salvação. A salvação precisa entrar na minha casa, precisa entrar na sua casa. Se a salvação não entra na minha casa ou na sua casa, de que adianta eu ser curado? De que adianta eu ser abençoado? De que adianta eu ter casa nova, carro novo, tudo do bom e do melhor, se eu não tenho o melhor dessa terra, que é Jesus Cristo na minha vida? Aleluia. De que adianta? Então o propósito de Deus não é para matar ninguém, é para salvar, aleluia. O propósito de Deus é para salvar, é para gerar o arrependimento, é para fazer isso. E não foi Deus que criou esse vírus, foi o homem, aleluia. Deus não cria o mal, é o homem que é mal, aleluia. Mas Deus pega o mal e torna sempre em bem, glória a Deus. E quais são os benefícios então de a gente persistir, a gente não desistir? Entender que a luz sempre vai entrar na casa. E eu vejo aqueles homens lá quebrando, tirando o telhado. Eles pegaram a escada certamente, subiram lá em cima, talvez 2 ou 3 ou 4, amarraram aquela maca e começaram a destelhar a casa. Jesus estava falando lá, provavelmente viu, mas que barulho é esse? Que claridade é essa? Que luz que está entrando? Aleluia. Talvez caiu poeira em cima deles. Deixa eu falar alguma coisa. A luz do céu entrou dentro da casa, se encontrou com a luz que estava dentro da casa, que era Jesus. E quando essas luzes se encontraram, algo sobrenatural aconteceu, algo diferente aconteceu, porque o paralítico, ele estava no meio da luz do céu, que é Jesus, aleluia. É a luz do mundo, aleluia. E assim é a minha e a sua vida. Quando a luz de Deus abre os nossos olhos, quando a gente encontra Jesus, que Ele é a luz do mundo, nós começamos a enxergar as coisas não como o mundo vê, com notícias ruins, com notícias que nos desanimam, nos paralisam, mas notícias que fazem nós andar, a gente andar mais altaneiro, diferente, aleluia, glória a Deus. E esse homem, que antes era criticado, que talvez quando ele chegou perto dos fariseus e escribas, esse pecador perto da gente, porque a lei dizia que um pecador não podia se apresentar diante do sacerdote, ele tinha que se arrepender, ele não podia se apresentar assim. Mas olha só, e Jesus, ele é tremendo, como eu e o Adriano, o pastor Adriano sempre falamos, Jesus, o Espírito Santo é um querido mesmo, né? A primeira coisa que ele fez, aleluia, ele queria dizer para aquele pessoal que esse homem não era pior ou melhor do que eles. Esse homem era pecador como também eles eram os escribas, sacerdotes, que se achavam acima da sociedade. E ele diz: teus pecados estão perdoados. Ele não, talvez o homem esperasse, seja feito conforme a tua fé, ser curado, mas a primeira palavra que Jesus disse não foi a de cura, foi de perdão. E a primeira coisa que eu digo para você hoje, eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei como é que você está na sua casa, mas Deus quer fazer o teu milagre sim, mas não antes de salvar a tua alma, não antes de salvar a tua família, não antes de curar o teu coração. Talvez o preconceito, a discriminação, muitas coisas na tua vida tem te parado, você tem se sentido triste, abaixo da sociedade, com complexo de inferioridade, mas Deus diz assim: ei, chega, acabou, é hoje, os teus pecados estão perdoados. Isso quer dizer o quê? Hoje você está apto a entrar no reino dos céus, hoje você está pronto, se você viesse a morrer para ir para o céu, agora a tua vida é diferente, você não está mais regido pela Constituição Federal apenas, mas acima dela existe uma Constituição Celestial, aleluia, oh glória a Deus. E eu vejo que para se aproximar de Jesus, sempre tem que ter uma estratégia nova. E a primeira palavra então que Jesus disse para aquele homem foi para tirar vergonha, humilhação, acusação, julgo e preconceito. Deus quer fazer com que você não precisa mais ter vergonha, o julgo, o preconceito, porque a pior enfermidade não é a física, mas é a espiritual, a emocional, aquela que mexe com o teu homem interior, que mesmo que você esteja bem de saúde, mas você não é feliz. E Deus está dizendo: eu fiz a humanidade para ser feliz, eu sou a felicidade, aleluia. E a segunda palavra de Jesus foi um confronto para os julgadores.
Jesus conhecia os pensamentos e faz 3 perguntas aos escribas e os fariseus. O que está dentro do teu coração? E hoje Jesus pergunta para mim e para você que está me ouvindo aí, que está me vendo também. O que está dentro do teu coração? O que é mais fácil? É a segunda pergunta que ele faz. A primeira foi: o que está dentro do teu coração? Eu não sei, eu não posso responder, mas você pode responder o que está dentro do teu coração. Diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. A segunda pergunta: o que é mais fácil? Você está procurando o caminho mais fácil ou o caminho certo? É redundante, mas eu vou falar. É mais fácil fazer o fácil. E é mais difícil fazer o certo. Mas no certo ninguém te pega. No certo é justo, é caminho direito. Então, se você está procurando caminho fácil, vai ter problema. E a terceira pergunta que ele faz, né? Primeiro, o que está dentro do coração, o que é mais fácil? Ele diz: dizer que os teus pecados estão perdoados, ou levanta e anda? Ele disse: tudo bem, para vocês talvez seja mais fácil dizer teus pecados estão perdoados, mas do que levanta e anda, porque não há poder nas tuas palavras. Eu quero dizer um negócio para você e para mim nessa manhã: há poder na palavra de Jesus. Há poder na palavra de Jesus. Ainda há poder. Quando ele fala, alguma coisa vai acontecer. Porque a Bíblia diz em Mateus 24:35: passará o céu, tudo que está no céu passa, a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Glória a Deus. E ali Jesus diz que não adianta eu e você nos escondermos atrás de um título, de uma máscara. Jesus confronta aqueles escribas, aqueles fariseus, e mostra quem ele era. Ele não precisava dizer quem ele era. Jesus dispensa a apresentação. Ele é o eu sou, mas ele disse Filho do Homem. Ele se colocou esse título nele, naquele momento, a primeira vez que isso acontece em Marcos, para o pessoal entender que ele era o Messias prometido, que ele era Deus, e que ele tinha poder de perdoar o pecado, porque ele era Deus, e ele conhecia o que aqueles homens estavam falando a respeito dele. E a terceira palavra que Jesus foi para o homem. Ele deu 3 ordens para o homem. Jesus mandou ele se levantar. E agora eu digo para você, igreja, é tempo de nós como igreja nos levantarmos. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. A igreja precisa se levantar. A igreja é o exército de Deus aqui na terra, aleluia. Quando eu e você nos levantamos, não há inferno, não há demônio, não há principado, não há potestado que possa resistir ao poder de Deus, porque a igreja é o próprio poder de Deus aqui na terra, aleluia. Então a primeira coisa que eu entendo, que esse homem ele precisava se levantar, que ele estava caído, não só fisicamente, espiritualmente. Agora que ele estava perdoado, agora sim ele pode se levantar, olhar nos olhos de Jesus e viver uma vida normal, viver uma vida com Deus. Depois Jesus mandou ele pegar a sua cama, segunda ordem que Deus. O que significa a cama? Para aquele homem, a cama era o problema. A cama era o que ele vivia com ela todos os dias. Ele não conseguia viver com a sua família todos os dias, talvez, nem com os amigos, mas a cama, o problema era todo dia aquela cama. Ele não podia sair da cama. Então o que eu quero dizer para você espiritualmente: pegue o teu problema, olhe para ele, porque Jesus deu uma ordem que ele vai ter que sair agora. Esse é a palavra de Deus para hoje. Deus está dizendo: tem um problema? Sim, é a tua cama. É isso que te faz parar? É o coronavírus? É uma enfermidade? É um problema financeiro? Olha para ele hoje, olha para ele. Eu vou dar uma ordem, agora você levanta, né? E toma a tua cama e vai aonde? E a terceira ordem, aonde é que ele vai? Para a tua casa, aleluia. Jesus mandou ele para casa, porque provavelmente ele tinha problema em casa. Não foi a família que trouxe, foi os amigos. Às vezes é mais fácil ir para uma guerra do que para casa. É mais fácil ir para o boteco do que para casa. É mais fácil ficar no trabalho do que para casa, porque dentro da tua casa, que deveria ser o lugar que tem paz, você não consegue chegar. Então Jesus está dizendo: vai para a tua casa. Não é o governador Moisés, mas Jesus. Agora fica com tua família. É tempo de restaurar o casamento. É tempo de restaurar a comunhão com os filhos. É tempo de restaurar essa união que eu coloquei na vida de vocês, aleluia. E é isso que Deus disse para aquele homem. Glória a Deus. E ele voltou para casa, glorificando a Deus, sendo um testemunho vivo, de pé, liberto. E tinha uma história para contar.
Sabe por que muitas coisas acontecem na nossa vida? É para ter um testemunho, uma história para contar, aleluia. E Jesus nunca nos deixa sozinhos, Ele é nosso amigo fiel. Por isso que, se você estiver ouvindo você não deve ficar refém do governo ou das notícias, mas também não deve deixar de ouvi-las, é claro, mas tenha equilíbrio, ouça o necessário. Agora, se você ficarmos ouvindo só notícia ruim, o que vai acontecer? A gente vai ficar ruim, é natural, porque a palavra de Deus, ela é bússola para quem está sem direção. A palavra de Deus é o caminho para o perdido, a palavra de Deus é água para o sedento, a palavra de Deus, ela é pão para o faminto, a palavra de Deus é refrigério para o angustiado, a palavra de Deus é esperança para o desesperado, a palavra de Deus é descanso para o cansado, a palavra de Deus é força para o fraco, a palavra de Deus é vida para quem está morto, a palavra de Deus é boas novas para momentos difíceis. A palavra de Deus sempre será verdade, e nessa época de fake news, mais do que nunca, temos que ter a palavra de Deus na nossa vida. A palavra de Deus não é a verdade absoluta e não obsoleta, como alguns querem dizer. Ela é absoluta, vou repetir, e não obsoleta. Glória a Deus. Queridos, e hoje é diferente a gente pregar aqui a igreja vazia, pastor Adriano. A gente olha para lá, só as cadeiras. Olha aqui só o pastor Adriano. Olha lá em cima, o pessoal trabalhando, do som. Mas eu, antes de vir pregar, eu disse: Senhor, a gente vai pregar. Glória a Deus que vai ter gente que vai estar nos assistindo pelo canal do YouTube, Facebook. Mas eu achei um versículo tremendo, que eu tinha já lido ele e até tinha esquecido. Mas Paulo, em Efésios 3:10, ele diz assim, ó, no 9 ele fala dizer que tem muitos mistérios ocultos pelos séculos, e no 10 ele diz assim, ó, para que agora, quando ele fala agora é já, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Você sabia, você que está nos ouvindo, que quando você prega a palavra de Deus, o Espírito Santo dá sabedoria, que inclusive os anjos dizem, nossa, era a ordem que eu precisava para operar naquela vida. Então até os próprios anjos, os potestades, os principados, independente sejam os celestiais ou lá, eles têm que obedecer a palavra de Deus. É uma sabedoria que até eles ficam maravilhados, porque nós é que temos o Espírito Santo. Não são os anjos que têm o Espírito Santo, mas somos nós. Então nós temos o próprio Deus que revela as coisas ocultas, e é por isso que nós estamos sempre pregando a palavra. Queridos, eu quero orar por você que está em casa. Depois nós vamos fazendo uma parte a gente vai estar passando logo depois da oração, os dízimos e as ofertas, as contas da nossa igreja, que você tem aí para, se você quiser dizimar, ofertar. Como é que eu faço? Você pode estar perguntando. A gente vai passar no final. Agora eu quero orar por você. Você que está aí do outro lado, seja do celular, seja de um tablet, do computador ou mesmo da TV, independente do aparelho que você está, coloque a tua mão no seu coração agora. Nós vamos estar orando por você. Nós queremos pedir perdão por nossos pecados, perdão pela nossa nação, porque a nação é sarada quando ela pede perdão. Papai, em nome de Jesus, nós queremos chegar diante de Ti, Senhor. A palavra que foi pregada foi a palavra, Senhor, daquele paralítico que não podia sair de casa. Parece a palavra nos dias de hoje. Nós não podemos sair de casa. Mas ele tinha amigos que levaram ele até Jesus, Senhor. E que Deus levanta homens e mulheres de Deus que preguem a palavra através dos canais que for preciso, para que essa palavra chegue até essa casa e apresente Jesus na vida de cada pessoa. Pai, então, em nome de Jesus, nós queremos agora pedir perdão, Senhor. Perdão pela nossa nação, pelo nosso estado, pela nossa cidade. Perdão, Senhor, porque às vezes nós só pensamos em nós. Senhor, nós nos arrependemos, sim, Senhor, daquilo que temos feito. Às vezes a nossa vida é tanta correria, nós ficamos tão focados no trabalho, não temos tempo para parar. A gente tem tanta ocupação. E às vezes Deus precisa nos parar, porque a gente está como alguém que está correndo dia após dia, e não consegue ouvir a voz de Deus. E às vezes Deus permite algumas coisas, para que nós venhamos a parar um pouco e a ouvir aquilo que Deus tem para a nossa vida, Pai. Alcança, Senhor, cada vida que está nos ouvindo, que está nos vendo, pelos canais do YouTube, Facebook, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos orar por cada vida, Senhor. Se é cura que precisa,
Senhor, em nome de Jesus, o Jeová Rapá vai te curar. Se é perdão, o Deus da misericórdia, o Deus da graça, quer te perdoar em nome de Jesus. Eu quero que você, se você cometeu algumas coisas, murmurou, falou mal, você dobre os seus joelhos, onde você estiver, e se arrependa. Use a tua boca para profetizar bênção. Use a tua boca para adorar a Deus, para profetizar, para ser um instrumento, para ser como esses 4 amigos do paralítico, porque está cheio de paralítico nessa terra, cheio de pessoas que não conseguem sair de casa, que não conhecem Jesus, que não conseguem chegar até Jesus, e Deus nesse momento quer usar a mim, quer usar você, para chegar diante de Jesus, e o milagre do perdão acontecer, o milagre da cura acontecer, e você voltar regenerado para a sua casa, aleluia, em nome de Jesus. Alcança, Senhor, aquilo que eles têm pedido, que só Tu sabes, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus que assim seja feito conforme a Tua fé. Vamos adorar a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Deus quer se manifestar na minha e na sua vida. Agora vai estar aparecendo agora, então, o nome do banco, a Geisa e Conta, para você que está dizendo assim, como é que eu posso ofertar? Como é que eu posso dizimar? Então vai estar aparecendo agora as nossas contas aí, no nosso telão. E você pode então estar ofertando, dizimando aí, enfim, porque Deus sempre opera na fidelidade, ok? Talvez você também está perguntando, e as escalas dos obreiros, como algumas pessoas já me perguntaram, como é que fica? Vai ser normal? Até segunda ordem nós nem vamos fazer escala, nós vamos esperar a situação, e eu creio que em breve sim vai ser resolvida, mas nós precisamos de uma posição oficial para saber como vai fazer. Então a nossa recomendação é que você fique ligado nas nossas redes sociais, porque de casa você vai estar acompanhando os vários pastores aqui. Todos os dias tem 1, 2, 3 lives aí para você
Então está ouvindo, sendo edificado pela palavra de Deus. Procure também ser um instrumento, como eu falei hoje, como nós falamos hoje, ser um daqueles 4 amigos do paralítico para levar as pessoas até Jesus.